Pessoal, eu queria começar lembrando a nossa programação, tá certo? Essa matéria que nós começamos a ver essa semana em diante, ou seja, nós conversamos na terça-feira sobre nulidades, hoje nós vamos falar sobre decisões penais, especificamente a sentença penal. Tudo isso eu vou cobrar de vocês só na AV3, lá no final do semestre, tá bom? A matéria da AV2 vai até procedimentos, atos de comunicação, provas e procedimentos. Essa matéria que nós começamos a ver hoje, que, na verdade, essa semana em diante, vocês devem se preocupar com ela apenas lá na AV3, tá bom? Semana que vem nós temos o feriado da terça-feira, que é 12 de outubro, feriado nacional, vocês sabem disso. E na quinta-feira da semana que vem, no dia 14, aí nós faremos uma revisão para a prova. Na semana que vem, a gente faz uma revisão para chegarmos aí muito bem na prova do dia 19, tá bom? A prova do dia 19, vocês já tiveram essa experiência no semestre passado, ela será feita naqueles termos da chamada prova colegiada. Ela não é rigorosamente uma prova colegiada, porque a prova colegiada abarcava a matéria de todo o semestre. Essa, nós sabemos, vai correr aí uma matéria bem menor em relação ao conteúdo da disciplina. Então, essa é a nossa programação. Repito, matéria que a gente está começando a ver essa semana em diante, a gente vai cobrar de vocês na AV3. Semana que vem, feriado na terça, revisão na quinta, e aí chegamos no dia 19 para que a gente possa ver. Fernanda, está perto, né? E agora a vantagem qual é? A matéria da prova, 2/3 vocês já estudaram para a V1, né? Atos de comunicação e provas. A novidade, digamos assim, são os procedimentos criminais que nós vimos. Então, assim, de novo, realmente, para a prova, estaria aí. Sim, Júlia, na segunda-feira é feriado, é uma antecipação do dia do professor, seria dia 15, nós antecipamos para o dia 11. Então, ele realmente vai ser feriado, realmente. Então, semana que vem, segunda e terça, vocês estão feriando aí, sem aula, volta a programação normal na quarta-feira e comigo na quinta-feira para a gente ver a revisão. Tá bom? Vamos ao que interessa na aula de hoje. Primeira coisa, vamos ver, né? Isso aqui é a classificação que vocês aprenderam lá na teoria geral do processo, ela não muda para a estrutura do processo penal. Quando a gente fala de decisões penais, a gente está falando de um gênero que vai admitir aqui 3 grandes espécies, né? Eu tenho os despachos, também chamados muitas vezes de despachos de mero expediente, Cássio. A característica mais importante dos despachos é que eles não possuem carga decisória, né? Quando a gente fala aqui de despachos, eu estou falando de um ato de decisão, um ato decisório que tem como função apenas levar o processo à frente, ele não tem em si uma carga decisória, ele simplesmente impulsiona o processo, ele simplesmente leva o processo à frente. São exemplos de despachos: marque-se a audiência, intime-se a parte para se manifestar sobre tal documento, junte-se tal documento, retire-se tal documento. Eu não tenho no despacho uma carga decisória. O que significa isso? No despacho, o juiz, Pedro, não está se posicionando sobre algo no processo. Ele não está dizendo que aquela prova é válida ou não. Ele não está dizendo que naquela audiência ele irá condenar ou absolver. Ele simplesmente está dizendo, marque-se a audiência. Ele simplesmente está dizendo, use efetivamente aquela determinada, junte-se àquela determinada prova, aquele determinado documento nos autos, para depois avaliar como e quando ele irá utilizar. Então, o despacho é a decisão mais simples daquelas decisões que o juiz pode tomar no processo e se caracteriza exatamente por esse impulso natural, por esse impulso que eu dou no processo. Já as decisões interlocutórias, não. As decisões interlocutórias, elas já possuem uma carga decisória, elas já são relevantes,
Mas qual é a carga decisória das decisões interlocutórias? Para eu ser bem redundante, o que é que uma decisão interlocutória decide, Lucas? Ela decide um aspecto incidental, ou seja, ela decide um aspecto pontual. Ela vai resolver um incidente, um ponto específico. Então, quando eu lanço mão de uma decisão interlocutória, eu estou decretando uma prisão preventiva, eu estou revogando a prisão preventiva, eu estou autorizando interceptação telefônica, uma quebra de sigilo bancário, a aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão. Então, esta decisão interlocutória, ela já tem carga decisória, diferentemente do despacho. Aqui o juiz já está se posicionando sobre algo no processo, sobre um evento do processo, porém, esse evento, essa circunstância, é uma circunstância pontual. Em outras palavras, numa decisão interlocutória, o juiz criminal não resolve o processo, ele não condena nem absolve, ele simplesmente diz, olha, eu entendo que aqui cabe uma prisão preventiva, eu entendo que aqui eu posso revogar uma prisão temporária. É uma decisão tomada sobre um aspecto pontual, incidental, um aspecto específico que eu tenho ali. Lucas, pode perguntar. Pronto, professor. O senhor estava falando de decisão interlocutória, me veio aqui à cabeça. Se pode questionar a decisão interlocutória por meio de agravo de instrumento como no processo civil ou tem algum outro método que se faz? Veja, nós vamos, assim que nós voltarmos das provas da AV2, nós vamos iniciar e estudar juntos, Lucas, a nossa última unidade, que é a unidade mais importante do semestre, que são os recursos criminais. Mas eu já posso te adiantar o seguinte, a regra no processo penal, a regra é de que despachos e decisões interlocutórias não são recorríveis no processo penal. Em regra, os recursos do processo penal são pensados para as sentenças. Primeira coisa. Segunda coisa, não existe o agravo de instrumento do processo penal, ele é privativo lá do processo civil nos termos do artigo 1015. Agora, terceira é importante. Então, veja, qual é a regra? Não se recorre de despachos e decisões interlocutórias. Porém, o processo penal vai escolher, assim, de forma muito pontual, pensando aqui uma em outra, e vai admitir para algumas decisões interlocutórias o uso de um recurso, que é um recurso que nós vamos chamar de recurso em sentido estrito. Está previsto lá no artigo 581 do Código de Processo Penal, o recurso em sentido estrito. Então, a gente percebe aqui, dentro desse componente, dentro dessa lógica, de que algumas interlocutórias, por exemplo, a decisão de pronúncia, que é uma decisão interlocutória, a decisão de incompetência, que é uma decisão interlocutória, serão recorríveis. Mas perceba, Lucas, não por serem interlocutórias em si, mas porque o legislador processual penal entendeu que aquela interlocutória, por algum tipo de característica específica dela, por algum tipo de característica própria dela, vai ser admitida, ou deve ser admitido aí, um recurso para este fim. Né? Então, a gente tem aí, dentro desse componente, uma estrutura de que eu não vou recorrer simplesmente por ser interlocutória. Porém, havendo ali alguma característica específica, eu vou admitir para aquela interlocutória um recurso. Explicando de uma outra maneira, eu vou te ensinar no futuro, e a todos vocês, a gente vai conversar sobre isso, logo depois que nós voltarmos das provas, que a decisão de pronúncia ela é recorrível. Mas não porque ela é interlocutória, e sim porque o legislador disse, vou admitir um recurso para a pronúncia. Então, aquela lógica mais geral, mais aberta do processo civil,
repito, lá nos termos do artigo 1015, que também não é tão aberto assim, né, Lucas? Ele tem aquele rolo lá do 1015, do agravo de instrumento, tem aquele entendimento do STJ que, havendo urgência, eu posso ir além daquele rolo do 1015. Aqui a gente não vai ter. Aqui eu tenho a previsão nominal daquela decisão. O que é que eu quero dizer de previsão nominal? Eu vou admitir aquele recurso para aquela decisão. É como se eu te dissesse, Lucas, não me interessa se ela, perdão, não me interessa se ela é interlocutória ou não. Eu vou admitir para aquele determinado recurso, tá? Para aquela determinada decisão. E finalmente chegamos na sentença, que é, por óbvio, a decisão mais importante do processo penal. A sentença, ela é de longe a decisão mais importante. A sentença, a primeira coisa, ela resolve, ela acaba, ela encerra o processo. Então, a sentença é uma decisão feita para encerrar o processo na primeira instância. Ou seja, eu desenvolvo o processo naquela instância e, no primeiro grau, ela é encerrada através da sentença. Se eu quiser continuar na discussão desse processo, aí eu vou ter que utilizar de um recurso. É um recurso que a gente vai aprender também logo, logo, chamado recurso de apelação, né, lá do artigo 593, e aí eu vou levar para uma outra instância, para um outro grau, que são os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais. Agora, existem várias formas bem diferenciadas de nós classificarmos a sentença. Ou seja, eu posso classificar as sentenças de diversas maneiras diferentes. Por exemplo, lá no processo civil, é comum nós utilizarmos como classificação de sentença sentenças declaratórias, constitutivas, homologatórias, condenatórias e por aí vai. A classificação mais usual que nós vamos encontrar no processo penal é essa aqui: sentença condenatória, sentença absolutória e a sentença terminativa de feito. Então, de longe, nós vamos perceber que essa classificação é a classificação mais usual no âmbito do processo penal. E ela tem uma razão de ser, ela tem uma lógica. Quando a gente fala aqui de sentença, eu estou falando, como eu disse agora há pouco, da decisão que encerrou o processo, que acabou o processo no primeiro grau. E nós sabemos, eu e vocês, que o foco do processo penal, o olhar do processo penal, é muito focado, é muito dirigido, é muito centrado na ideia de termos aqui a condenação ou a absolvição. Então, o processo penal, ele é muito focado nessa ideia. Tem como resultado final, como resultado esperado, condenar ou absolver. Até porque nós já sabemos, vocês aprenderam isso lá em processo penal 1, e eu vou já mostrar para vocês que no código está expressamente escrito que a dúvida favorece ao réu. Então, quando eu chego no final do processo e eu tenho uma dúvida sobre o fato, uma dúvida sobre a autoria, ou uma dúvida generalizada, indúbio pro réu, a dúvida favorece ao réu, qual é a solução? Irei absolver o réu. Então, a gente percebe que há essa lógica muito dicotômica em relação ao processo penal, levando à condenação ou à absolvição. Daí porque essa classificação ela acaba sendo a mais útil para o processo, porque ela vai nessa linha da observância desse foco. O doutrinador processual penal, no entanto, teve um cuidado de criar, veja só, Lucas, Tiago e todos os outros, uma terceira categoria, que é uma categoria genérica, chamada terminativa de feito. Aqui, Fernanda, eu vou lançar para essa categoria de sentenças todas aquelas sentenças penais que não condenam e que não absolvem. Ou seja,
Eu chego, Lucas, na categoria das sentenças terminativas de efeito por exclusão. Se eu terminei o processo, Cássio, não condenei ou não absolvi, aquela sentença será categorizada como uma sentença terminativa de feito. Exemplos disso: as sentenças que declaram a extinção da punibilidade. Por exemplo, quando o juiz declara prescrito o crime, ele nem está condenando, ele nem está absolvendo. Ele está dizendo, olha, o Estado perdeu aqui o direito de punir. Então, a decisão, a sentença declaratória da extinção da punibilidade é um exemplo, e é o principal exemplo no processo penal, de sentença terminativa de feito. Um outro exemplo de sentença terminativa de feito, ou seja, uma sentença, uma decisão que acaba o processo em primeiro grau e não condena nem absolve, é a sentença de impronúncia. Aqui, Fernandinho, a gente começa a fazer a revisão para o nosso AV2. Lembra da sentença de impronúncia, que está lá descrita no artigo 414, Diana, do Código de Processo Penal. Lá o que nós temos? Acabou o processo, mas o juiz não consegue ter ali aqueles elementos para pronunciar, ele encerra o processo e, por consequência, ele vai, de alguma maneira, dizer, não tenho como absolver, não tenho como mandar para o júri, encerro aqui pela impronúncia. Então, esta categoria de sentença terminativa de feito, ela vai ser aquela categoria residual. Cássio, Gisele, Bianca, eu vou usar uma palavra aqui que é apenas didática, ela não eu não estou menosprezando essa categoria. Mas digamos que a gente vai levar para a categoria das sentenças terminativas de feito o resto. Não no sentido depreciativo da palavra, mas no sentido da ideia do residual. O que não condenar, o que não absolver, mas encerrou o processo naquele grau, vai para essa categoria das decisões terminativas de feito. Até aqui tá ok? Até aqui tá ok? Posso seguir em frente? Tem alguém ainda aí? Pisquem um olho para eu saber que vocês ainda estão aí, por favor. Lucas, pode perguntar, querido. Pronto, professor. O senhor só poderia repetir o exemplo da sentença terminativa de feito? Até a prescrição e tem outro. O principal exemplo são as decisões que declaram extinta a punibilidade, Lucas. A prescrição é um exemplo. E aquela sentença de impronúncia que nós vimos. Lembra da impronúncia no júri? Em que ele termina a primeira fase do júri, não tem comprovação de materialidade ou não tem indício de autoria, ele encerra ali o processo sem absolver e sem mandar o réu para júri. É uma decisão de impronúncia. Eu até lembrei para vocês que a decisão de impronúncia tem uma característica bem interessante, porque é a única sentença no âmbito do júri que faz coisa julgada só formal. Né? Eu estou encerrando o processo e vou efetivamente seguir em frente. Cássio, o Cássio diz o seguinte: os despachos e as interlocutórias são iguais no processo civil? São porque essa classificação que eu estou te passando aqui de despacho, interlocutório e sentença é a mesma classificação da teoria geral do processo. Então você pode identificar aquilo que o teu professor de processo civil definiu nessas categorias, você pode utilizar da mesma forma aqui para o processo penal. O único ressalva que está fora da sua pergunta, Cássio, é que quando nós classificamos sentença no processo penal, a gente classifica de uma forma diferenciada. Tá? O Lucas diz, na prática eles não são. Por quê, Lucas? Deixa eu entender o teu comentário. Porque, assim, na prática, o despacho no processo civil ele só serve para, digamos assim, dar continuidade ao processo. É algo que vai mover. A decisão interlocutória, não. O juiz, ele decide algo, claro, de maneira intermediária, não definitiva, e só conclui algo na sentença. Então, eu vejo que a diferença é essa. Não, mas a pergunta do Cássio aqui não é se despacho e interlocutória são iguais. É se a lógica do que é um despacho, do que é um interlocutório no processo civil é a mesma do que é um despacho e interlocutório no processo penal. Pelo menos eu acho que é nessa linha aí que o Cássio pergunta, entendeu? Que eles são diferentes entre si, são. Mas aquilo que é exatamente esse conceito que você nos trouxe.
ou seja, o despacho simplesmente impulsiona o processo, a decisão interlocutória eu já resolvo, já decido algo mais pontual, e a sentença finaliza o processo. Ou seja, o conceito que a gente tem no processo civil, a gente pode trazer aqui para o processo penal do que seja cada uma dessas decisões. Claro que os exemplos são distintos, voltando àquela tua pergunta, os recursos são diferentes, mas os conceitos fundamentais, eles são os mesmos, porque, na verdade, são herdados, tanto do processo civil como do processo penal, são herdados pela teoria geral do processo. Tá? Vamos nos concentrar agora na sentença condenatória e absolutória. O artigo 386 do Código de Processo Penal, ele define as hipóteses de sentença absolutória. Em outras palavras, ele define o fundamento da sentença absolutória. E ele diz o seguinte: o juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça. Veja, a sentença, ela tem três partes a segunda, a fundamentação, e a terceira, a parte dispositiva. Então, o julgador, o juiz, vai relatar o que aconteceu ali, ele relata aquele determinado evento. Olha, a ação penal foi oferecida contra o réu por isso, por isso, por isso, foi feita audiência tal, foi feita audiência tal. A primeira parte é meramente descritiva. Explicando a decisão que ele está tomando. Fundamentar significa olhar para a prova, olhar para o fato, olhar para o direito e fazer o casamento de tudo isso. Então, por exemplo, o artigo 155 do Código Penal fala em subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Se eu estou condenando aquele réu por furto, eu vou precisar dizer por que a prova dos autos autoriza a conclusão de que esses requisitos do 155 estão presentes. Portanto, esse casamento entre prova e direito é um casamento que a gente vai fazer aqui. Né? Então, a fundamentação é uma fundamentação nessa linha, na linha de fazer efetivamente esse casamento. Tá? E a parte final, a parte dispositiva, é onde exatamente nós vamos ter o juiz, né? O juiz efetivamente, concretamente, decidindo. Então, a parte final, que o código fala aqui em parte dispositiva, é quando ele vai efetivamente concluir. Posto isso, condeno o réu. Posto isso, decido tal coisa ao réu. Então, o que o artigo 386 está me dizendo é o seguinte: juiz, na hora que o senhor sentencia e absolve o réu, quando o senhor chegar na parte final, em que o senhor vai colocar lá, posto isso, absolvo o réu, considerando isso, absolvo o réu, dois posto, absolvo o réu, diga aqui por que é que você está absolvendo, ou seja, qual desses incisos você vai utilizar. E quais são os incisos? Veja, o primeiro, estar provada a inexistência do fato. Aqui eu tenho uma prova concreta, robusta, efetiva, de que o fato não existiu. É diferente, veja só, Lucas, Cássio, Fernandinha, Larissa, do inciso segundo. Não haver prova da existência do fato. Então, no primeiro inciso, o juiz está certo, não houve aquele fato, aquele evento, e no segundo, ele pode até ter existido, mas o juiz não está convicto, o juiz não está certo, o juiz não tem essa certeza. Então, eu tenho, no primeiro momento, a certeza, no segundo momento, a dúvida. Ambas irão fundamentar a absolvição do mesmo jeito. Tá? Inciso terceiro, não constituir o fato infração penal, ou seja,
pode ser até um ilícito civil, pode ser um ilícito administrativo, pode ser um ilícito tributário, mas penal não será. Aí o Lucas diz o seguinte, professor, agora me veio à cabeça uma pergunta. Caso algum dos capítulos da sentença não esteja fundamentada, cabe-se utilizar do desembargo de declaração, do recurso de desembargo de declaração, ou este tipo de recurso não existe no processo penal? Ele existe, né? Ele existe, como a gente vai utilizado exatamente quando aquela decisão demonstrar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. E aí você vai ter que entender o seguinte: quando você diz não esteja fundamentada, caberá os embargos de declaração, Lucas, se eu perceber que o juiz foi omisso. Omisso, ele nada fala sobre fundamentação. Aí você poderia ingressar com os embargos, porque ele fala em obscuridade, contraditório, contradição, omissão e ausência de fundamento, omissão, ambiguidade, contrariedade, omissão ou uma direta contradição entre os termos. Agora, se o juiz fundamentou, e você não concorda com a fundamentação dele, aí é o caso de utilizar um outro recurso, que é o recurso de apelação. Os embargos de declaração, tal qual no processo civil, eles são utilizados com a finalidade do juiz explicar a decisão. Olha, o juiz está confusa, está ambígua, está contraditória, está omissa, eu não estou entendendo o que o senhor está querendo dizer aqui. O senhor, afinal de contas, absolveu por isso ou por aquilo? O senhor está condenando, mas o senhor não disse de onde é que tirou. Está completamente omissa. Isso é o foco dos embargos de declaração. Agora, se o juiz fundamentou e eu não concordo com a fundamentação do juiz, aí eu vou partir para a apelação, que é um outro recurso. Não há nenhuma obscuridade, não há nenhuma contradição, não há nenhuma ambiguidade, nem nenhuma omissão. O que há é uma divergência. Eu não aceito aquele fundamento que o juiz ali utilizou para lastrear a decisão dele. Aí eu vou partir para o uso da apelação. Ficou claro, Lucas? Consegui explicar? Então, veja, o inciso 3º, ele vai absolver se ele entende que o fato não constitui infração penal, tá? Inciso 4º, veja, no inciso 4º, a gente tem uma lógica muito parecida com essa lógica aqui do inciso 1º e 2º. No inciso 1º, está provado que o fato não existiu. Inciso 2º, não haver prova da existência. Aqui no inciso 4º, eu volto a ter essa lógica. Veja o que ele diz no inciso 4º. Está provado que o réu não concorreu para a infração. Ou seja, houve infração, alguém praticou a infração, mas não foi o réu. Eu estou certo, eu estou convicto de que o réu não agiu nem como autor, nem como coautor, nem como partícipe. Agora, se eu não tenho essa certeza, veja o que nos diz aí o inciso 5º. Não existir prova de ter um réu concorrido para a infração penal. Pelo inciso 5º, o réu concorreu? Não sei. Eu sei que não há prova para isso. Então, veja, o inciso 1º e o 2º, e o inciso 4º e o 5º, trabalham na mesma frequência. Se eu tiver certeza que o fato não existiu, se eu tiver certeza que você não colaborou, eu te absolvo. Mas se eu tiver dúvidas, eu também absolvo. Tá? No inciso 6º, ele vai tratar das excludentes de ilicitude e das excludentes de culpabilidade. Existirem circunstâncias que excluam um crime, excludentes de ilicitude, ou isentem o réu de pena, excludentes de culpabilidade, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre a sua existência. Tá? Aqui, tudo bem, Cássio, daqui a pouco eu já vou disponibilizar lá no AVA, fique à vontade. Mas não deixe de assistir, que é bem importante essa aula. O que é que nós temos aqui? Nesse inciso 6º, ele está dizendo o quê? Se o juiz se convence de que houve uma legítima defesa, houve um estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, inexigibilidade de conduta diversa, inimputabilidade, erro de tipo, erro de proibição,
tudo isso que compõe esses conceitos de excludente, de ilicitude e culpabilidade entrariam aqui no inciso 6º. Então, se o juiz tem essa convicção, ou, no caso de não ter a certeza, ele tem uma dúvida bastante fundada, é como se o juiz dissesse o seguinte: cara, eu não tenho certeza que o cara agiu por legítima defesa, mas eu tenho quase certeza, cheira a legítima defesa. Convicção plena eu não tenho, mas eu tenho quase isso. Está muito perto de haver aqui uma legítima defesa. Então, ele vai ter a possibilidade, repito, de absolver com base no inciso 6º. E, finalmente, o inciso 7º, ele não é nada mais, nada menos do que a positivação no processo penal do princípio do indúbio pro réu. O inciso 7º é a positivação do princípio do indúbio pro réu. Então, eu digo o seguinte: não existe prova suficiente para condenar. Em outras palavras, eu tenho dúvida. Na dúvida, absolva. Na dúvida, não condene. É isso que está nos dizendo aqui o inciso 7º que nós temos dentro desse contexto. Então, o inciso 7º é a positivação efetiva, o uso efetivo no Código de Processo Penal da aplicação do indúbio pro réu. Então, veja, eu tenho todos esses incisos que fundamentam e dão lastro para a sentença penal. Os efeitos penais da sentença absolutória, Ailson, sempre serão os mesmos. Aninha, independente do inciso que eu use aqui, Carolina, os fundamentos são os mesmos, os efeitos penais são os mesmos. Pode acontecer de você ter, Fernanda, uma diferença dos efeitos extrapenais. Eventualmente, se eu te absolvo, porque eu provei aqui que o fato não existiu, e você está respondendo também uma ação de reparação de danos relativa àquele fato lá no juízo civil, isso aqui vai extrapolar e vai conseguir alcançar aquela ação civil. Então, todos esses 7 incisos produzirão no processo penal os mesmos efeitos. Está absolvido, quando transitar em julgado, isso aqui não muda mais, a não ser que a defesa queira no futuro mudar, mas não muda mais. Agora, eventualmente, dependendo da fundamentação, você pode ter um efeito civil. Guilherme, pode perguntar. Professor, no caso da inimputabilidade, ele dá uma sentença absolutória na parte criminal, mas o civil ainda pode estar, digamos assim, concorrendo, né? Pode. Eu te exemplifico também, Guilherme, com esse inciso 3º. Ó. Não constituiu o fato infração penal. O juiz chegou à conclusão de que aquele fato não é crime, mas ele pode ser um ilícito civil, até porque o conceito de ilícito civil é um conceito mais amplo. Deixa eu te dar um exemplo bem simples: o dano culposo. O cara está dirigindo o carro, por desatenção, bate no carro da frente. Isso não é crime, porque o crime de dano pressupõe e exige dolo, mas é um ilícito civil. Então, eu absolveria no âmbito penal, mas subsistiria a responsabilidade civil. É por isso que dependerá do fundamento. Os efeitos penais são sempre os mesmos. Os efeitos não penais é que podem ser distintos. Tá claro? Tá sim, professor. Obrigado. A sentença condenatória, ela é simples em algum aspecto. Eu queria destacar apenas o inciso 4º. Por quê? Porque a partir de 2008, o Código de Processo Penal passou a dizer o seguinte: olha, juiz penal, quando o senhor condenar, no momento em que o senhor condenar, o senhor aplique a um valor mínimo como reparação de danos. Então, o juiz hoje, ao condenar no crime, ele condena, fixa a pena e vai ter a possibilidade de aplicar aqui, olha só, um valor mínimo a título de reparação de danos. Agora, uma questão aqui é interessante. Este dispositivo aqui, esse dispositivo do inciso 4º do 387, está dizendo o seguinte: juiz, na sentença penal, depois que o senhor condenar, o senhor já vai fixar ali um valor, estou falando de grana, mínimo para que a vítima possa ser indenizada. Só que isso aqui só vai ser feito na sentença penal se o autor do processo penal, Ministério Público,
no caso da ação pública, ou a vítima, no caso da ação privada, tiver efetivamente requerido, solicitado isso. Tá? Então, hoje, abre-se a possibilidade para que o juiz criminal, na sentença penal, venha dizer, olha, eu vou fixar aqui um valor mínimo. A vítima, Lucas, já sai do processo penal tendo a certeza que pelo menos aquele valor ela vai receber como indenização. Se ela quiser mais, ela vai pleitear isso lá na estrutura do processo civil. Mas o mínimo ali já está garantido para ela. Tá? Eu pergunto, até aqui está ok? Até aqui está tranquilo? Pronto. Nós vamos entrar agora na última parte da aula, que não é difícil. Eu só queria que vocês, de fato, tivessem aqui 5 minutinhos de atenção, porque é uma coisa relativamente simples. Depois que a gente percebe a lógica, a gente vai ver que não tem aí grandes dificuldades, né? É algo relativamente simples. E qual é o problema? O nome, né, dá uma assustada. Mas a lógica é relativamente simples. Eu estou falando da ementatio libelli e da mutatio libelli. Elas estão previstas nos artigos 383 e 384. Numa tradução livre, libelar significa acusar. Tá? Então aqui a gente já tem uma intuição, uma lógica intuitiva de que ementatio libelli seria uma emenda à acusação, apenas um ajuste, e a mutatio seria uma mudança na acusação. Mas vamos lembrar o seguinte, no processo penal, o que define a acusação, o que limita ali a acusação, é o fato. O fato é que baliza a acusação. Quando eu falo aqui de fato, eu estou falando de evento, de descrição. Então, lá na denúncia, eu vou descrever o fato. No dia 5 de outubro, na esquina da rua X com a rua Y, a vítima, utilizando-se de um revólver, o autor do fato, utilizando-se de um revólver, rendeu a vítima, subtraindo o seu carro, modelo tal, ano tal, e etc. Isso é o fato, é a descrição do evento, da circunstância, aquilo que eu assisti. Esse é o foco da acusação. Todo o processo vai se estruturar neste fato. A tipificação que eu dou a esse fato, ou seja, este fato representa o crime do artigo 155, ou 157, ou 158, é acessório. Ou seja, eu não estou me defendendo do artigo 155. Eu estou me defendendo do fato que estão atribuindo a mim. O fato é o fio condutor de todo esse processo. Então, lá na denúncia, eu vou descrever o fato e eu vou dizer, olha, no meu olhar, este fato representa o crime descrito no artigo 155. Mas o réu, ele vai se defender não do artigo 155, e sim do fato. Tá? Sabendo isso, vamos aqui entender duas situações. Olha esse primeiro esqueminha simples aqui. Na denúncia ou na queixa, o acusador descreveu o fato, que eu estou chamando aqui, Fernanda, de fato 1. E ele diz, na denúncia ou na queixa, que este fato 1, Gisele, equivale ao crime 1. Então, ele está narrando aquele fato, ele está dizendo, olha, no meu olhar, este fato representa o crime de roubo, o crime de extorsão, o crime de furto. Durante a instrução, ou seja, produção de provas, Jennifer, ouvir testemunhas, ouvir o réu,
documentos, perícia, eu estou olhando para o fato 1. E quando o juiz sentencia, ele confirma que o fato 1 existiu. Veja, o fato que começou, Lucas, é o fato que terminou, Guilherme. Está provado o fato. Então, eu te acusei do fato, você se defendeu desse fato, produzimos provas sobre esse fato e ele se confirmou. Não houve mudança nessa linha aqui. Portanto, se eu disse para vocês que fato é igual à acusação e o fato que começou foi o fato que terminou, a acusação permanece ok. Eu não mudei a acusação. O que começou, terminou. Porém, quando o juiz vai verificar qual é o melhor artigo, o melhor tipo penal, ele visualiza que o que melhor define o fato 1 é o crime 2. Ele entendeu aqui, Jennifer, que não seria o melhor rótulo a dar a esse crime o roubo. O melhor rótulo seria a extorsão. Ele pode fazer isso? Pode. Mas, Rafael, se a pena do crime 2 for maior do que o crime 1, o réu não vai ter uma surpresa? Lucas, lá no artigo 10 do Código de Processo Civil não tem o princípio da não surpresa? Isso aqui não seria uma surpresa? Ofenderia a ampla defesa? Não. Porque o réu não está sendo condenado no crime 2, ele está sendo condenado pelo fato 1, que foi o fato que perpassou aqui toda a acusação. Mas eu fui condenado por um outro crime, a pena é maior. Mas, meu amigo, o fato, o evento, o que eu estou dizendo que você fez é a mesma coisa. Veja o que nos diz aqui o artigo 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou na queixa, ou seja, sem modificar essa descrição, poderá atribuir definição jurídica diversa, ainda que em consequência tenha que aplicar penas mais graves. Isso é o que nós chamamos de ementatio libelli. Então, imagina o seguinte, eu uso essa garrafinha. Imagina que eu tivesse colocado uma etiqueta aqui, garrafa para dar aula na Unifor. Aí, quando nós viemos aqui para o remoto, eu tirei a etiqueta, porque ela já não definia mais essa garrafa, e eu coloquei uma outra etiqueta, garrafa para dar aula em casa. Veja que o objeto é o mesmo. Eu tenho a mesma coisa, o mesmo objeto. Eu apenas estou mudando a definição. Mas o objeto é o mesmo. Trazendo para cá, o fato é o mesmo. Se o fato é o mesmo, a acusação é a mesma. Eu não fui surpreendido com a acusação diferente. É diferente desse outro esquema. Olha como aqui a gente já tem algo diferente. Eu descrevi o fato 1 da denúncia. Durante a instrução, quando eu fui ouvir as testemunhas, ver os vídeos, a perícia, eu descobri que, na verdade, o fato não aconteceu daquela maneira, o fato aconteceu diferente. Ou seja, o que chegou aqui na sentença foi outro evento. O juiz vai condenar e vai dizer que o crime não é mais o crime 1, e sim o crime 2. Mas não porque ele está dizendo que está lendo a mesma coisa de uma maneira diferente. Agora eu tenho uma coisa diferente. Olha o que é que diz aqui o artigo 384. Encerrada a instrução, se o juiz entender cabível nova definição jurídica, veja, ó, nova definição jurídica, ele está entendendo o quê? Que não é o crime 1, mas o crime 2. Mas por quê? Em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contido na acusação. O Ministério Público deverá aditar a denúncia no prazo de 5 dias, se em virtude desta não tiver sido instaurado outro crime. Ou seja, o que vai acontecer aqui? O juiz percebeu, quando terminou a instrução, que o fato narrado no começo não foi o fato que chegou para ele. Sabe aquela brincadeira antiga do telefone sem fio? Foi o que aconteceu aqui.
Nesse caso, ele não pode julgar de imediato, porque aí seria uma surpresa à defesa, porque eu estou mudando o fato. E se o fato é acusação, eu estou mudando a acusação, daí mutatio libelli. O que é que o juiz faz aqui? Ele para o processo, manda que a acusação agregue, adite a acusação, trazendo aquela novidade. A defesa tem a chance de produzir mais defesa e mais provas sobre a novidade, e aí sim ele vai poder julgar. Deixa eu trabalhar com um exemplo aqui simples. Imagina que eu estou acusando o réu porque ele teria entrado na sala, teria levado aquela bolsa e ninguém tinha visto nada. Então, Anne, eu descrevo na denúncia isso. O réu, no dia tal, entrou na sala do escritório tal, levou a bolsa da vítima fulano, ou da vítima fulana, e este fato representa o crime de furto. E isso está aqui, ó, na denúncia. Eu descrevi e disse que o crime é de furto. Quando as testemunhas foram ser ouvidas, elas disseram, não, excelência, não foi assim que aconteceu, não. De fato, quando ele entrou, ninguém tinha na sala, mas quando ele foi sair, eu e a fulana chegamos, e ele sacou uma arma e nos rendeu. Veja, o fato está sendo contado de uma maneira diferente. Já não vou poder falar em furto, vou falar em roubo. Mas por quê? Porque houve uma mudança, uma mutação no fato. Daí, mutácio. E aí, o fato que chegou para o juiz é diferente. O que é que o juiz faz? Manda que a acusação adite a denúncia, trazendo aquele elemento da violência ou da grave ameaça. A defesa vai poder se manifestar sobre essa violência e essa grave ameaça, e aí o juiz vai julgar. Veja que tanto na ementácio quanto na mutácio, a linha de baixo, Lucas, Guilherme e todos os outros, não mudou. Começou crime 1, sentenciou crime 2. Ó. A diferença foi o que causou isso. O que causou na ementácio foi uma mera nova interpretação sobre o mesmo, mais do mesmo, e aqui eu tenho um evento diferente que aqui chegou. Repito, nos dois casos eu vou estar condenando por outro crime, por outro tipo penal. A diferença é que aqui, na ementácio, como é apenas uma emenda, um ajuste, o juiz não precisa ouvir mais ninguém, ele condena logo. Aqui, como houve uma mudança, uma mutação, aí ele vai ter efetivamente que condenar, mas antes ouvindo a acusação, ouvindo a defesa. Dúvidas sobre esse monte de coisa que nós vimos hoje? Vou fazer rapidinho aqui a chamada enquanto vocês pensam nas dúvidas. Gostaram da aula? Tá tranquilo? Professor, pode falar, Guilherme, pode falar. Eu estou fazendo a chamada, mas... Nessa mutácio, qual o tempo que a defesa tem para contestar? O código não fala, mas a gente vai entender que, em regra, seria, por analogia ao prazo da defesa inicial, 10 dias. Ou seja, a acusação vai aditar, trazendo aí uma nova acusação, né, com aquela novidade. Tudo aqui, essa segunda etapa, Guilherme, digamos assim, vai estar focada na novidade. Ou seja, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, o que eu vou discutir aí é só o emprego de violência ou grave ameaça. O resto já existe prova nos autos. Então, ele vai aditar em 5 dias e a defesa vai ter aí 10 dias para se manifestar. É o que tem se entendido por força da aplicação subsidiária do prazo de resposta à acusação lá no começo do processo. Respostas escritas, né? Entendi. Exatamente. Aquele prazo logo depois da citação, que é em regra de 10 dias. Só um minutinho, estou concluindo aqui a chamada. Então, lembrando, pessoal, semana que vem, na terça-feira, temos o feriado, né? Vocês estão, na verdade, segunda e terça, né? E na quinta-feira,
nós faremos aí uma revisão já visando a prova do dia 19, tá bom? Ela vai ser feita naquela mesma plataforma que vocês já viram e já usaram na primeira prova. A diferença é a estrutura da prova, que ela será feita de uma maneira totalmente objetiva, né? Naqueles moldes que vocês já fizeram a AV2 semestre passado. Tá bom? Mais alguma dúvida? Um ótimo fim de semana para vocês. Descansem, estudem, fiquem bem. E a gente se encontra, se Deus quiser, na próxima quinta-feira. Um abraço grande a todos, queridos.